Bom, tranquilo demais. Estamos tomando com o seu Hudson, síndico aqui de Águas Claras, né? Pois é um prazer estar aqui com vocês. Bom demais, Lisiana. Vamos falar sobre seguro hoje. Cobertura de fidelidade, é isso? Tá vendo, Thiago? Até no seguro existe cobertura para fidelidade, tá vendo? Não é brinquedo não, né? Daqui a pouco tá também com o Giovanni, deu uma atrasadinha aí. Então vamos que vamos, né? Vamos pra coisa prática, né? Gustavo, fala um pouquinho o que é a Eco mesmo, a sua empresa que desenvolve aqui em Brasília. Bom, a Eco é uma empresa que começou... na verdade, a Eco é uma marca, né? Nossa empresa é a Suprema Engenharia. Eco, na verdade, ela é mais conhecida pela Eco, que é a marca do produto que nós desenvolvemos e comercializamos desde 2006, que são sistemas voltados para tratamento de água e tratamento de esgoto. Sendo que em Brasília o nosso maior portfólio é na área de reuso de água. Então, é um sistema que já está há 13 anos desenvolvidos. Hoje nós temos mais de 100 condomínios atendidos aqui no Distrito Federal, apesar da gente atender também o resto do Brasil. E tem sido muito aceito, tem dado muito resultado aqui. Isso é muito importante, né? A gente vive num mundo hoje que a natureza é importante preocupar com a situação, né? E o que é o sistema Eco mesmo? Bom, ele é um sistema bem compacto de tratamento de água, né? Bastante pequeno. É como se fosse uma estação similar à da CAESB, só que de forma extremamente pequena, né? Bastante eficiente. E aí aqui em Brasília o nosso foco é tratar a chamada água cinza, que é a água que a pessoa usa para lavar roupa, no tanque, usa para o banho, para lavagem de mãos ali no lavatório, né? Essa é a chamada água cinza, é uma água que não tem matéria orgânica, resumindo, é tudo aquilo que não é vaso e cozinha, tá? Então a gente consegue tratar essa água de modo que você consiga reutilizá-la, seja na irrigação, na lavagem de piso, lavagem de carro, acionamento de descargas, enfim, fins não potáveis. Certo. Seu Hudson, lá no seu condomínio vocês utilizam o reuso d'água? Não, lá atualmente não utilizamos. E eu estava aqui na fala dele pensando como é que seria trabalhado isso, né? Mas eu sei que oportunamente eu vou procurá-lo para buscar essas informações. Mas hoje você vai tirar essa dúvida. Como é que é feito isso, Gustavo? Bom, cada condomínio tem uma forma, né, de instalação diferente, a gente tem que realmente avaliar, mas de forma geral, pelo método construtivo que é muito utilizado aqui em Brasília, onde nós temos garagens abaixo do nível do solo, né, o subsolo, e aí a gente monta o sistema no subsolo, né, na garagem. Então, qualquer cantinho, debaixo de uma escada, qualquer canto perdido ali, a gente consegue montar o sistema, coleta dessas redes que geralmente passam pelo teto da garagem, né? E fazemos o tratamento e colocamos à disposição num reservatório. Tá? E daí, enfim, aí a gente tem que ver cada infraestrutura que precisa para cada condomínio. Cada caso é o seu caso, né? Exatamente. Lizinha, lá no teu condomínio tem ou não? Você mora no Noroeste, né? Lá é um padrão mais alto, você deve ter essa preocupação com o meio ambiente, né? Olha, Thiago, eu não sei de onde você tirou isso. Talvez você tenha comprado algum apartamento ali para me presentear e esteja me falando aqui agora. Mas no condomínio que eu moro atualmente, nós não temos esse projeto. Certo. Ainda. Ô, Hudson, beleza. Eu vi que vocês falam que tem uma tecnologia exclusiva, né? Que tecnologia é essa? Essa tecnologia foi patenteada, né? Eu desenvolvi isso já há 13 anos e aí nós submetemos uma análise de patente. Então, assim, hoje a patente é nossa. É uma tecnologia que nenhuma outra empresa tem, né? Na verdade, tentam nos copiar o tempo inteiro, mas sem muito sucesso. E além de outras, né? Estou falando da parte do reuso, mas hoje nós desenvolvemos muitas tecnologias em outras áreas, tratamentos de poços, estamos com alguns processos na parte de dessalinização também, que a gente usa muito no Nordeste. Mas o reuso que a gente usa aqui em Brasília é um sistema chamado físico-químico, né? A gente injeta alguns produtos que fazem esse tratamento da água de forma muito rápida e muito segura. São os mesmos produtos que a CAESB usa na água que a gente bebe, por exemplo. Tá? Então, produtos que não têm nenhum risco, não oferecem nenhum risco para a saúde. Produtos que a gente usa em tratamento de piscina também. Então, é bem simples.
Então o processo é como se fosse uma da estação de tratamento de esgoto, só que seria menor, seria isso? Sim, exatamente. Só que bem menor. E só águas, no caso, águas cinzas, você falou, né? Aqui em Brasília só é permitido água cinza. Em outros estados pode-se tratar o esgoto, né, bruto para se fazer reuso. No Distrito Federal, não. Só água cinza. Gustavo, e como é que ficaria a questão de investimento versus retorno? Olha, importante essa pergunta. A gente ouve falar muito, por exemplo, hoje está muito na moda se falar sobre energia fotovoltaica, né? Aquelas placas de energia solar. E há alguns anos, o retorno desse investimento era em torno aí de 10 anos, 12 Fala anos. até em 25 anos, né? Isso. Hoje já se fala em 6, né? 4 anos. E as pessoas acham isso uma maravilha. No nosso caso, para você ter ideia, nós montamos um condomínio recentemente que o retorno financeiro se deu em menos de 30 dias. Sério? Um sistema de 80 mil litros dia. Então, você imagina você ter 8 caminhões-pipa todos os dias disponível para você poder usar essa água, né? Mas, em média, isso foi um caso que, assim, quanto maior a capacidade do equipamento, mais rápido é o retorno financeiro dele, né? Mais rápido ele se paga. Mas, em média, o retorno está se dando em torno de 8 meses, tá? 7, 8 meses. Então, é muito rápido. E vamos lá, outra coisa. Essa água que ela tá ali limpa, né? Ela é potável ou não? Ela pode ser utilizada em quê no condomínio? Não. Ela não pode ser utilizada para fins potáveis de forma alguma. Mesmo, né, em algumas situações a gente atinge os padrões de potabilidade. Mas mesmo assim ela não pode ser usada como água potável. Tá? Por norma isso você não pode usar. Então os únicos fins que você pode usar água de reuso são lavagem de piso, irrigação, lavagem de veículos, descargas, né? Fins não potáveis. Tá? Uma pergunta muito, muito frequente. Posso usar para encher piscina? Não pode. Tá? Não é permitido. Até que seria interessante, né? O grande problema hoje dos condomínios é a parte da piscina, né? Mas não pode. Pode não. Liz, tem alguma pergunta aí para o nosso amigo Gustavo? Tenho sim, Gustavo. Eu tenho visto assim, muitas pessoas têm uma resistência muito grande de utilizar essas águas para fazer irrigação, principalmente de hortas e plantas, por medo de contaminação. Existe algum risco de você contaminar os alimentos fazendo essa reutilização? Bom, vamos lá. 2 coisas distintas. Uma é o risco, outra coisa é a permissão, né? Primeiramente, não é permitido. Tá? Você não pode usar a água de reuso aqui em Brasília. Não é permitido o uso da água de reuso para molhar horta. Você pode usar para molhar o paisagismo, tá? Não há problema, mas hortaliças não. O risco é questionável, tá? Nós temos então 2 coisas. Uma é a legalidade, outra é o risco real. O risco é questionável, depende muito do sistema e da efetividade, da eficácia do tratamento, né? Se for um sistema eficaz, não vejo problema algum, né? Porém, não pode por efeito de legislação, tá? Por norma, você não pode fazer esse uso. E no caso, se o condomínio utilizar, qual a penalidade que ele pode sofrer, Gustavo? Isso é uma lei, Isso, existe uma resolução, que é a resolução número 3, que foi publicada agora no dia 20 de março, pela DASA. Então é coisa nova, então. Nova. Né? Nós tínhamos uma norma anterior, que era uma norma da CAESB, acho que de 2011 ou 2012, e agora foi feita uma nova norma, um pouco melhor, que regulamenta essa questão do reuso, né? E lá está colocado que não se pode usar para irrigação de hortaliças. Seu Hudson, tem alguma pergunta para o nosso amigo aí? Fique à vontade. Sim, aqui uma curiosidade. Isso representa, provavelmente, você tem um estudo, qual representa a economia para um condomínio. Que percentual, mais ou menos, fica isso? Isso, ótimo. Bom, depende muito de cada caso, né? Nós temos condomínios, por exemplo, no Noroeste, onde se gasta muito com irrigação. É muito comum lá um condomínio gastar R$10 mil por mês ou 12 de água somente com irrigação. São jardins muito grandes, muito caros, né? E que precisam de um volume de água para se manter. Outros condomínios já não têm essa necessidade. Então, é óbvio que num condomínio onde você tem uma demanda por água maior e você já faz esse gasto, você consegue ter uma redução imediata na conta, né? Outros condomínios
É engraçado, acontece muito, com bastante frequência, de eu chegar no condomínio e o pessoal me pergunta na assembleia, por exemplo, tá, Gustavo, quanto que você vai me dar de economia? Exatamente essa pergunta que foi feita. E eu digo para eles o seguinte, 0. Você não vai economizar nada colocando no meu sistema. E aí você bota aquela interrogação na cabeça de todo mundo, né? Então, o que você está fazendo aqui? Né? Mas aí o que acontece? Aí vem uma outra pergunta. Eu falo, hoje vocês não irrigam o jardim, né? O jardim de vocês nem têm jardim mais, está na terra, ou a grama está morta, enfim. Porque a maioria eles optam não economizar água, acaba que perde a qualidade, né? Exatamente. Eu falo que tem alguns condomínios que a gente administra aqui que o síndico é 2 dias. Isso. E foi até engraçado contando essa história, que eu tive um problema com o jardim, né? Entrei em uma parceria com o síndico, que queria mudar, trocar a grama, não sei o quê, a gente entrou com a mão de obra, ele com o produto. E aí um dos nossos jardins falou assim, tem que molhar. Aí surgiu umas manchas no jardim, né? Aí um falou que era cachorro, outro não sei o que, falou, isso é falta de água. Sim. E o síndico, é falta de água. E aí a gente começou a molhar o jardim todo dia de manhã e melhorou mesmo, foi a falta de água, porque não queria usar água por causa do gasto, né? Exatamente. Então, assim, aí me perguntam, bom, mas o que você está fazendo aqui se você não vai me dar economia, né? E aí eu explico para eles exatamente isso. Falo, bom, hoje vocês não têm um jardim, vocês não têm paisagismo, o condomínio está imundo, né? Está tudo sujo, piso manchado. Por quê? Porque vocês estão segurando, poupando água. Agora, quanto custaria se vocês fossem usar os X mil litros que nós vamos promover para vocês, quanto que isso custaria se você fosse comprar essa água da Caesb? E aí a gente apresenta a conta. E geralmente é implantado. Igual eu falei com a Ana, estava aqui semana passada, falando sobre sustentabilidade, né? 4 passos para mudar o mundo. A gente tem que entender que isso é um investimento, né? Sim. Não é um custo. Porque a gente acha que é custo. Mas se for custo, você fala a pessoa, não vale a pena. Mas na verdade é um investimento mesmo que o condomínio faz, tanto no reuso da água, lógico que essa água iria para não ter nenhum fim, e também revestiria para o próprio bem do condomínio, né? E ali se valoriza o próprio bem do morador, porque vai ter um jardim bacana, vai ter tudo limpinho, né? Às vezes pode lavar com mais frequência a sua garagem, né? Utilizar melhor aquela água ali no dia a dia do condomínio, né? Exatamente. Tem um condomínio que eu cito isso como exemplo, um condomínio em Águas Claras, que se chama Condomínio Paradiso. O síndico lá se chama Fred. Um abraço. Eu conheço gente boa mesmo, conheço ele, bacana. Se estiver nos ouvindo. Bom, e era um caso desse, eles não tinham jardim, era muito feio, né? O condomínio apagado, né? E hoje você vai lá, mudou completamente de cara, né? Lavado com frequência, eles têm aquele calçamento em pedra portuguesa e aquilo mancha muito. Agora está tudo limpinho, né? E o jardim já fizeram um paisagismo, então muda a cara do condomínio, né? Valoriza os imóveis, além de melhorar também para quem mora ali, né? Você se sente... o síndico se sente mais valorizado também, né? É igual a gente, né? Se a gente toma banho todo dia. Claro. Tem pessoas que tomam banho só final de semana, né? Mas tudo bem, né? Exatamente. Torna o ambiente mais agradável, né? Acolhedor, né? Exato. Isso é importante para a vida das famílias hoje. Mas é verdade, porque assim, a gente tá brincando, mas às vezes o cara deixa de lavar, a garagem é enorme, então vai gastar muita água. Acaba que você não começa a deixar para lá e começa a acumular sujeira e se torna um ambiente sujo para doenças, né? Isso. E essas questões todas. E é interessante. E às vezes, igual você tem uma área no jardim, você não cuida. Aí se torna um ambiente mais sociável, os moradores podem ir ali, bater papo, conversar. Se torna uma coisa mais agradável, né, de se morar mesmo. Exato. E uma outra coisa importante a gente fala muito de sustentabilidade e tal, mas a sustentabilidade ela tem que ser financeiramente viável, né? Não adianta você fazer uma coisa muito bonita também, do ponto de vista ambiental, se ela não se pagar. Bom, isso é patente que se paga e é fácil de se ver isso. Mas tem a questão também ambiental, né? É impensável, depois do que nós passamos, né, com a crise que nós enfrentamos e que não foi embora, né? A gente pode enfrentá-la novamente. A gente ainda seguir utilizando água potável para lavar piso, para irrigar jardim, né? Não faz sentido isso mais hoje. No passado, tudo bem, você não tinha alternativa. Hoje tem alternativa, né? E é possível ser feito. E você falou, interessante, ela é economicamente viável, né? Não é aquela coisa, vou fazer por bondade, não. Você vai fazer para, lógico, meio ambiente, mas economicamente também é viável para o condomínio, né? Sim, se torna algo interessante, né? Sim. E assim, essa semana eu estava vendo uns dados. O brasiliense ele não aprendeu, né? Hoje nós estamos com um consumo per capita, um consumo por pessoa maior do que o que nós tínhamos no período pré-crise,
né? Então, ou seja, passamos pela crise, nós diminuímos o consumo, todo mundo fez aquele esforço, né, para poder passarmos pela crise, mas parece que não deixou um aprendizado, né? Hoje voltou o consumo a ser maior do que o que a gente tinha antes da crise hídrica. Complicado, né, seu Hudson? O ser humano não aprende mesmo, né? Realmente, eu acho até que essa questão tem que haver uma conscientização maior da nossa população, né? Porque ele passou por um período onde ocorreu esse racionamento, mas como eu acredito assim que ele pensa, não, foi solucionado de forma que não exigiu muito deles e não foi um período curto, né? Então, não vamos dar importância. Aí é que está o erro da população, porque cada tempo que se passa, menos recursos hídricos nós temos. Então, é aí onde tem que ter realmente essa preocupação. Igual a gente falou semana passada aqui, a gente se vai, o mundo fica aí, né? Então, a gente que precisa do mundo, na verdade, não o mundo precisa da gente, né? Exato. Então, a gente tem que ter essa preocupação mesmo, se atentar. Eu acho que tem sido ser discutido mais nos condomínios isso aí, até no viés de cultura mesmo, né? De comportamento. E é igual eu falo, a gente tem que parar de olhar também só pro lado financeiro, né? Tem que olhar o lado humano mesmo, do bem-estar, né? Do próprio, vamos dizer assim, para a prosperidade mesmo dos nossos filhos, netos, quem for estar nesse mundo daqui uns anos, né? Pegando aí um caso agora dessa semana, né? Se falou muito sobre a Amazônia, aquela questão, e que é verdade, nós temos que nos preocupar mesmo com aquilo lá. Mas, por outro lado, a gente parece que esquece que os maiores problemas ambientais estão na cidade, né? Falta de água, esgoto. Lixo é um grande problema hoje também, né? E tem também soluções sustentáveis para cada um poder fazer a sua parte. Então, a gente fica muito focado que o problema está longe, mas não, o problema está perto. Igual eu costumo dizer o seguinte, eu falo o seguinte, que o condomínio é um pequeno país, na verdade, e na verdade é isso mesmo, né? E como é que você vai mudar o hábito? Cada um mudando seu comportamento, às vezes na hora de separar o lixo, nós falamos semana passada, tu já vai separar o lixo, porque não separa de maneira correta, né? Sim. Tu já vai estocar ele, por que não já se faz dessa maneira, né? E aí a gente faz aquele igual a gente tá falando agora a questão da água. Deixa o pau comer aí, já resolveu o problema mesmo. E não pode ser assim. Acho que é nas pequenas atitudes que você vai ter as grandes mudanças, né? Eu estava conversando com a nossa colega que antes teve um programa aqui anterior, ia falando sobre doenças raras, né? E aí eu estava explicando que muitas vezes tudo é voltado para o condomínio, para o síndico. Só que a gente tem que entender que também existe uma gama de moradores ali. O síndico vai só pregar uma pecinha que vai se propagar esse conhecimento, né? E vai se dividir esse conhecimento ou essa ideia, ou o que for, para melhor naquele ambiente, né? Liz, tem alguma pergunta pro nosso amigo Gustavo? Tá tudo tranquilo? Gustavo, hoje como é que fica a questão de impostos? Tem abatimento de imposto? Como é que funciona essa parte tributária aí? Legal. Bom, em 2017 foi aprovada uma lei, a lei do IPTU verde. Eu agora não me recordo de cabeça o número dessa lei. Mas, enfim, se você colocar aí IPTU verde DF na internet, você vai chegar na lei. É uma lei que ela prevê um desconto que pode chegar em até 30% do IPTU. Quanto? 30%. Você gostaria de um desconto de 30%, seu usando do condomínio? Realmente faz uma diferença muito grande, né? Quem é que não gostaria, né? Bom, esse desconto ele se dá para itens de sustentabilidade que um condomínio venha a ter, né? Então, reuso de água, a captação de água da chuva, a placa fotovoltaica, separação de lixo, que mais? Melhoria da parte de consumo de energia, né? Atualização, né? Então são várias ações que ele pode chegar, né? Isso. Cada ação tem um X de percentual. Tem um percentual e você vai somando, você pode chegar em até 30%. Né? Só o reuso de água, por exemplo, é o que dá mais desconto, ele dá 7%. Tá? Então já é bastante interessante. Tem casos de condomínios, por exemplo, que tem muitas unidades, só com a economia do IPTU você já pagaria o investimento no reuso. Tá? Porém, o que aconteceu? Essa lei ela foi aprovada, as duras penas, houve um veto do antigo governador, esse veto foi derrubado, e, enfim, ela começou a valer no comecinho de 2018, precisava de regulamentação. Essa regulamentação aconteceu em parte, por exemplo, a DASA fez a parte dela em relação ao reuso de água, saiu nessa norma que eu citei aqui anteriormente, e está tudo pronto para que possa haver o desconto, né?
Falta só uma vontade aí política do governador para que tenha realmente esse desconto passe a valer. A promessa é que isso vai acontecer a partir do ano que vem, né? Estamos aguardando aí para ver se isso vai se concretizar. Mas, do ponto de vista, por exemplo, da parte de reuso, já está tudo pronto para que isso passe a valer. Ô, Gustavo, hoje um condomínio, vamos dizer assim, um exemplo, igual o Samambaia tem muito condomínio em torno de 100 unidades, né? Quanto é que ficaria mais ou menos esse investimento aí? Ou depende caso a caso? Depende. Mas vamos lá, só para ter uma ordem de grandeza, um sistema hoje ele pode custar a partir de R$20 mil, tá? Até 40, em média são esses os valores. Nós temos, claro, sistemas bem maiores, que custam mais, mas digamos que os valores médios flutuam em torno disso, entre 20 e 40. Depende muito do tamanho, muito do tipo de instalação, a infraestrutura que precisa ser feita, é o que vai onerar. Né? Estamos aqui com a especialista em seguro, Lisiane, minha amiga aqui de batalha do dia a dia, né? Batalha não, festa, né? Todo dia é um dia de festa. Lisiane, você estava comentando para mim que algumas seguradoras dão desconto no seguro para os condomínios que têm o reuso d'água, é isso? Isso. Na verdade, Tiago, acho que hoje em dia as empresas, todas elas querem vincular o seu nome a questões do meio ambiente, porque isso são atitudes muito bem vistas pela população em geral. Algumas seguradoras, por exemplo, hoje em dia já não emitem mais a apólice física. Só o cara tem que baixar o aplicativo, o app dele no celular para ele ter acesso às informações. Por quê? As seguradoras elas querem, claro, ter um custo, uma redução no custo, né, no custo de emissão da apólice, isso é evidente, mas isso também causa um impacto na questão do desmatamento, porque quanto menos papel, menos árvores você vai precisar desmatar. Tá? E com relação às práticas de reuso de água, existe sim uma seguradora específica, que é a Porto Seguro, que ela dá desconto, sim, para condomínios que têm esse projeto já em andamento, e são descontos que podem chegar até a 10% no valor total do preço do seguro. Você vê, então, a gente está falando na economia de quase 40%, né? 10% no seguro e 30% no imposto, né? Exato. O Gustavo ficou até feliz. Faz uma parceria com a Porto, Gustavo. Pois é, eu não sabia disso, né? Senão era mais um argumento aí pra gente levar para os... Mas isso aqui é inteligência condominial, é pra gente abrir a mente do síndico e desenvolver isso. Mas isso aí não é muito divulgado, Gustavo. Na verdade, isso não é muito divulgado. Porque eu acho que falta também os corretores questionarem os condomínios se tem ou não tem esse projeto já em funcionamento dentro do condomínio, né? Então, vamos divulgar mais, porque isso pode gerar uma economia que, no geral, torna-se uma economia muito grande para os condomínios. E outra coisa, a gente está investindo no nosso próprio mundo, né? Nosso dia a dia, qualidade de vida, a gente está falando da parte de higiene, na parte de jardim, né? De as pessoas se encontrarem naqueles ambientes mais limpos, né? E é isso aí. E lógico que vem em contrapartida da economia, o viés financeiro. Todo mundo quer, né, seu Hudson? Você que é síndico, né? Olha só, eu estava aqui refletindo sobre a questão desse projeto. O meu condomínio tem uma área muito grande onde se pode fazer a jardinagem. E hoje nós não temos esse jardim belo que poderíamos ter lá, por quê? Em virtude exatamente do consumo de água. Mas pensando agora nesse projeto, isso agora já passa a ser viável, né? Então a gente pode deixar o condomínio realmente com a parte de jardinagem muito bonita. Aí, hoje vai ser bom, hoje vai sair negócio aqui, o Gustavo vai ganhar dinheiro e pagar o almoço pra gente. Não é não, Gustavo? É isso aí. Mas sim, o que é interessante é isso. A ideia do nosso programa é levar conhecimento. Diversas vezes a gente acha que é caro, mas a gente não vai atrás, às vezes não tem tempo de pesquisar e às vezes é um investimento baixo. Igual a gente vem falando sobre sustentabilidade no programa passado. É investimento de R$1.000, a mixaria que dá para cada morador. E aí é viável, porque se dilui aquilo e não é um custo, é um investimento. É o seguinte, se é custo, você corta, né? Se é investimento, você deixa. E é importante estar divulgando isso porque tem um viés econômico e um viés sustentável do meio ambiente também, que é muito importante. E eu, igual o Gustavo falou, ano passado a gente sofreu bastante, né? Eu mesmo tomava só 3 banhos por semana para economizar água. Nem tanto.
Se não, vai acabar o meio ambiente, que ninguém sabe. Gustavo é pescador, né? Como é que vai pescar o peixinho lá na frente, né, Gustavo? Pois é verdade. Precisa de água, né? Verdade, manter, né? Seu Hudson, tem mais alguma pergunta pro Gustavo? Alguma dúvida? Não, eu já, assim, ele explanou muito bem sobre o projeto, né? Tá até fazendo negócio já com ele, né? Aí eu já tenho, assim, uma noção básica. Obviamente, depois procurarei para que a gente possa ver o que podemos fazer lá no nosso condomínio. É muito interessante o projeto. É igual eu falo, é um investimento mesmo, cara. A gente tem que investir na vida mesmo, no meio ambiente, né, Lizy? E agora tem esse viés do seguro que eu nem sabia também. Que aí eu já dou um argumento pro Gustavo aí, ó, a parceria aí. Falta divulgar, né? Divulgar mais. Mas que existe. As seguradoras têm o interesse, porque, como eu falei, faz bem para a imagem da seguradora vincular o seu nome a questões de meio ambiente que está aí em alta, né? Então, e nós realmente precisamos preservar os nossos... as nossas florestas, os nossos mananciais aí que estão correndo sérios riscos. Então, só para lembrar, amigão síndico, lembrando que você pode ter abatimento do imposto, que é IPTU verde, né? Quiser pesquisar. E essa lei é só de Brasília ou é nacional? Não, essa lei ela já existe em outros estados, outros municípios, né? Brasília não foi a primeira a ter, já tem outros que inclusive já estão concedendo os Pô, que descontos. legal, hein, cara? E já tem algum tempo, se eu não me engano, acho que Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e alguns outros municípios aí, já no sul também tem bastante, já tem essa lei já vigorando, né, e já dando os descontos. Aqui ainda falta o desconto acontecer de fato, já está tudo pronto para isso. Vamos criar uma bandeira aí, né, senhor? Vamos juntar o síndico do Brasília todo aqui para a gente fazer uma passeata e brigar por isso, né? Uma causa importante. Seria muito importante, né? É dinheiro pro condomínio, né? Sustentabilidade. Ô, Gustavo, dá algumas dicas pro síndico economizar água no dia a dia deles? Olha, primeiramente, instalar reuso, né? Sem querer vender o meu peixe. Não, mas não tem problema não, é uma dica, vai. Mas de fato é o maior atitude que pode ser feita, né? Só para vocês terem ideia, quando a gente coleta somente água da máquina de lavar e do tanque, isso responde por 25% do consumo. Então, ou seja, de cara você já quebra 25%. Né? É uma economia muito grande. Nos prédios novos, as instalações já estão sendo feitas de uma forma que a gente consegue coletar também os chuveiros, né? Os chuveiros e os lavatórios. Esse número passa para 50%, 60%. Caramba! Então, é muita água. Né? Por que eu falo os prédios novos? Porque nos mais antigos, a instalação era feita da seguinte forma: o chuveiro e o vaso, o chuveiro, o lavatório, eles se comunicam com o tubo de queda do vaso sanitário. Então, aí não dá para a gente fazer o reuso. E agora as construtoras estão colocando já separadas, justamente para que algumas construtoras, né, ainda tem muitas que ainda não tomaram essa atitude, de modo que facilita com que você faça a instalação do reuso depois e tenha um volume muito maior para ser captado. Mas então esse é o primeiro passo. O segundo passo nos prédios mais antigos é avaliar a questão do funcionamento das válvulas de descarga, aquelas válvulas de parede. Aquilo é o grande sugador de água de um condomínio, né? Então tem que se avaliar sempre, periodicamente tem que estar se colocando um profissional para poder ir. É muito comum, tem alguns condomínios que o condomínio paga, né, um profissional para que ele faça uma vistoria nas unidades e faça a manutenção, porque o brasileiro ele vai deixando, né? Principalmente quando a água não é individualizada, quando paga-se pelo montante ali, divide para todo mundo, então a tendência é do sujeito não cuidar dessa manutenção. E isso é o maior gasto, né? E, enfim, o cuidado com a parte da lavagem de piso, né? Essas coisas, para tentar economizar ao máximo. Só que aquele negócio também você economiza tanto que começa a ter os problemas que nós já falamos aqui, né? Você já começa a ter também um condomínio com uma limpeza já não... Então, né? Cortar custo é igual cortar unha. Você tem que cortar, não pode cortar demais, senão machuca, né? Tem que estar periodicamente analisando o que precisa ser feito, mas não pode ir demais também. É verdade, tem que ter consciência que tem que ter um equilíbrio, né, nas ações, né? Tanto na economia ou no gasto, para você equilibrar também não prejudicar a limpeza do condomínio. Porque a limpeza, na verdade, você está prevenindo doenças, né? Que isso é importante demais. Teve um surto de sarampo agora em Brasília, se eu não me engano, né?
Então, coisa que tem que ter atenção também no dia a dia do condomínio, né? Lise, tá tudo tranquilo? Tem mais uma pergunta para o Gustavo? Não, estou tranquila. E acho que Até ajudou o explanou homem já a bem. vender aí já. Ó. Pega a comissão dele depois. Eu acho que ele explanou bem sobre, Bacana, né? Foi interessante. sobre o assunto. Seu Woods, como síndico, está tudo tranquilo? Tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Estou esclarecido sobre o projeto e isso já era um tema que a gente já vinha discutindo lá no nosso condomínio, né? E aí agora eu tenho mais subsídios até para discutir em assembleia ou convidar o próprio Gustavo para estar presente. Né, Está convidado já estou convidando ele já para ir lá. Mas sim, eu acho que o importante é a gente estar divulgando essa informação. Igual a gente falei, não é coisa do outro mundo, não. É uma coisa viável e é um investimento para o condomínio mesmo. Tanto em infraestrutura, como a gente falou, na parte de jardim, o que tiver ali que possa ser molhado, na parte de limpeza, né? E na parte de custo também. A gente falou do IPTU verde, falou 30%, a gente falou do seguro que chega a 10%. Então, na verdade, é um investimento mesmo que automaticamente se paga, né? Isso que é mais interessante, né? Você faz uma captação inicial, mas vai diluir ao tempo, daqui a pouco ele está pagando, está gerando grana para o condomínio, né, seu? Porque condomínio, a conta não fecha, né? Rapaz, esse é um grande problema, condomínio, né? Porque os condôminos te cobram de qualquer coisa, estão te cobrando, né? Mas é bem complexo. Não, beleza. Gustavo, então, primeiramente, prazer por estar aqui, bacana demais. Vende seu peixe pra galera que tá te ouvindo no Brasil todo, aqui é o Brasil todo, tá? Semana passada falando com o pessoal do Rio de Janeiro. Hoje estamos com o pessoal de Salvador aqui na internet. Bom, para entrar em contato com a gente, tem o nosso site, o www.ecosistema, tudo junto.com.br, ou pelo telefone 3462-1255. Pode entrar em contato e pedir que a gente manda os nossos técnicos até o condomínio para poder avaliar e poder fazer o orçamento, né? Mas nós temos ainda um tempinho. Tem, oxe. Eu queria rapidamente colocar 2 pontos aqui também que me perguntam muito. E pode, fica à vontade. Veio na cabeça agora. O primeiro é o seguinte, a questão da água de chuva. Né? A gente vê muita gente preocupada com a questão de vamos captar água de chuva, vamos fazer um sistema para captar água de chuva. E apesar de que a gente trabalha com isso também, mas é um troço meio sem sentido em Brasília. Por quê? Nós temos um período de chuva muito curto, né? Comparando com o nosso período de estiagem. O nosso período de chuva mesmo são 3 meses, né? O restante já começa a ser, fica um dia chovendo, 5 dias sem chover e tal. E o que acontece? Isso se torna inviável, porque você vai ter um sistema que você vai montar e ele vai ficar parado a maior parte do tempo, né? Acabou a chuva, daqui a 2, 3 dias você já não tem mais água. Então, não faz muito sentido. Além da questão ambiental, se você capta água de chuva, você está utilizando uma água que poderia estar indo para o curso natural dela, né? natural dela, e aí você está segurando essa água e está jogando a água de sabão fora, né? A água cinza fora. Interessante, eu tinha pensado por isso, porque a água, na verdade, é um ciclo, né? Ela tem que ir para a terra para depois... Sim, e aí você está retendo uma água que poderia ir, não geraria problema nenhum, e está descartando uma que gera o problema, que é a água cinza, né? Enfim, você vai ter que mandar para uma estação de tratamento de esgoto, tem todo um problema ambiental aí. Então, do ponto de vista ambiental também é muito mais interessante você tratar a água cinza do que aproveitar a água de chuva. Né? Interessantíssimo, gostei desse ponto. E qual o outro ponto você falou? O outro ponto é o seguinte, a gente tem começado a ouvir muito alguns folclores, né, em relação ao reuso, que é assim, fulano colocou lá no condomínio dele e aquilo dá um mau cheiro absurdo, né? E aí eu não quero porque dá mau cheiro e tal, não sei o quê. Bom, não dá, tá? Pelo menos assim, não é para dar, não pode dar. O que nós temos visto são muitos profissionais que passaram a mexer com isso e que não conhecem a técnica, né? Tem sistemas muito ruins no mercado, e aí esses equipamentos realmente dão esse problema, dão muito mau cheiro. Tá? Mas não é uma característica do reuso. Então, se der mau cheiro, tem algo errado, né? Alguns você vai ter que conviver mesmo, não tem saída. Tá? No nosso caso, garantia total contra isso. Tá? Nós não podemos ter mau cheiro.
Se tiver alguma, ou liga para a gente vai lá imediatamente para ver o que está acontecendo. Não pode ter. Tá? Só para vocês terem ideia, nós trabalhamos hoje muito em resorts no Nordeste, onde nós voltamos essa água para as descargas. Então, você imagina um resort de alto padrão, se você tiver água com mau cheiro dentro do quarto do hóspede. Né? Não pode, isso não tem como acontecer. Então, é um mito que se criou, né? Até com base na verdade, mas assim, que se criou, se reforçou dizendo que tudo tem esse problema, todos têm esse problema. Não, não é verdade. Tá? Pode colocar, se for um sistema bem feito, com um responsável técnico habilitado, que conheça do assunto, em um sistema confiável, você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então, amigão, fica o alerta aí. Se for colocar no seu condomínio, procura uma empresa credenciada. Vocês é credenciado? Existe algum credenciamento? Como é que funciona? Não há um credenciamento, mas toda empresa que faz sistemas de reuso, ela é obrigada a ter responsável técnico, né, um engenheiro, no caso, tem que apresentar uma série de documentações, projetos, enfim, na CAESB. Então, todo sistema de reuso tem que estar aprovado pela CAESB. É o que a norma fala. Bom demais. Mas, vamos lá, seu Hudson, fica à vontade. Queria fazer uma pergunta que eu não sei. No caso, o condomínio, ele tem que pedir licença para implantar isso no condomínio? Boa ou não? pergunta. Isso fica por conta da Eco aí, que providencia tudo? Não, nós providenciamos tudo, tá? Tudo é por conta da gente. Quando a gente assina o contrato com o cliente, a primeira coisa que a gente faz é já dar entrada na documentação junto à CAESB, para que fique tudo regularizado. Não há uma necessidade de um pedido de licença, um licenciamento prévio, nada disso. Você só tem que realmente juntar tudo que a CAESB exige pela norma, né? Todas as documentações. Ela vai analisar se o projeto está de acordo com o que a norma manda, tem alguns detalhes técnicos que você tem que seguir. Se estiver tudo ok, ela te libera, né? Sem problema nenhum. Bom demais. Então, tá vendo? A Eco resolve o seu problema e ainda faz você ganhar dinheiro no seguro e no IPTU, né, Lise? Bom demais. Repete os contatos, então, Gustavo, para nós e para os ouvintes aí. Bom, nosso site, o www.ecosistema.com.br e o telefone do nosso escritório, 3462-1255. DDD 61, né, para os nossos ouvintes que estão fora aí do Distrito Federal, 61-3462-1255. Repita. 61-3462-1255. Bom demais. Pode continuar mais blocos. Outra coisa importante, você falou que vocês têm uma engenharia. Pode vender o peixe da engenharia também pro pessoal aí? Sim, não. Nós também temos uma outra divisão dentro da empresa que nós trabalhamos com a parte de vistorias, laudos, perícias, né? Então a gente faz também essa parte de vistoria técnica em condomínios, apresentamos os laudos, né, com todas as informações, fotos e tal, da situação estrutural, de instalações, enfim. Tudo que o condomínio tiver com problema, pode entrar em contato com a gente, que nós temos aí os nossos engenheiros que vão fazer essas vistorias. Bom demais. Pessoal, vamos tomar um cafezinho que a gente volta com o nosso Inteligência Condominial. Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. E a gente veio para abalar as estruturas condominiais mesmo, com conteúdo, com diversão, com informação e com muita diversão, né? E agora vamos para o quadro Seguro Condominial. Queria lembrar que quem quiser entrar no nosso canal Inteligência Condominial, temos a playlist Seguro Condominial, temos a playlist de síndico para síndico, tem assuntos condominiais também, lá tem vídeos de diversos assuntos na área condominiais, tem as nossas entrevistas aqui. Então, se você quiser se inscrever lá e curtir o nosso conteúdo, Inteligência Condominial. E agora vamos falar no quadro que vem dando o que falar no mundo condominial, Seguro Condominial, com a Lisiane do Papo Seguro DF. E aí, Lisiane, tranquilo? Tá mais calma hoje? Não, hoje eu tô tranquila, já tô bem tranquila. E aí, pessoal, tudo bem? Lisiane Besenhofer aqui falando com vocês, saudade aí, né? Isso aqui é igual vício, né? Você começa a acostumar. É verdade, com certeza. Quando você não vem, faz falta, né? E é bom bater papo, abrir a mente, conversar um pouquinho, né? Ter os insights, isso que é mais importante, né? Saudade aí de conversar com os nossos amigos síndicos, orientá-los, né? Para a contratação correta aí desse seguro que é tão importante que é o seguro de condomínio, né? Então, vamos lá. Então, vamos que vamos, Lisiane. O que é essa cobertura de fidelidade?
Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro aí para as minhas amigas síndicas que, olha, minhas amigas, essa cobertura, infelizmente, não cobre infidelidade dos maridos, tá bom? Se cobrir, você dá dinheiro pra caramba, né? Se cobrisse, eu já estaria rica, mas não é o caso ainda. Mas, enfim, vamos lá. Ainda bem que o Giovanni não está aqui hoje, né? Porque senão ele ia falar... Vamos lá. O que é? Na verdade, a cobertura chama-se cobertura de fidelidade de empregados. Tá? É uma cobertura já que a seguradora já disponibiliza há bastante tempo aí, porém é uma cobertura pouco divulgada. Tá? Ela serve tanto para os condomínios, né? Condomínios de residenciais, os condomínios de residências, né, de casas, condomínios comerciais e para empresas também. Tá? Gustavo, hoje todo mundo vai fazer negócio aqui hoje. Tem que pagar, alguém tem que pagar o almoço aqui hoje, não tem jeito. Exatamente. É isso aí. Então, é uma cobertura que ela vai cobrir prejuízos causados a terceiros por crimes cometidos por empregados tanto dos condomínios quanto das empresas. É importante lembrar que para que exista a cobertura do seguro para cobrir esses prejuízos, é necessário que o empregado ele seja um empregado fichado, com carteira, ou um preposto com um contrato, né, com firma reconhecida em cartório. E para que exista também a cobertura, é necessário que esse crime ele seja cometido durante o exercício da função. Se for fora, não vai ter a cobertura do seguro, ok? Por que as seguradoras elas instituíram essa cobertura? Pronto. A responsabilidade civil do patrão junto ao empregador, isso é algo que a nossa Constituição prevê no artigo 932, inciso 3 da Constituição, que fala que existe a responsabilidade civil do patrão com relação aos seus empregados durante o exercício da profissão, tá? Ou em função do exercício, tá? Essa responsabilidade ela se dá porque existe uma hierarquia aí do patrão com relação aos seus empregados, tá? É importante lembrar que para ter a cobertura também, as seguradoras, para poder indenizar, uma das primeiras coisas que ela vai exigir da empresa é que se abra um inquérito ou uma queixa-crime contra este empregado ou que o empregado confesse o crime. Tá? Essa cobertura ela é muito comum, ela é muito contratada por hotéis, restaurantes, né, que estão mais suscetíveis a esse tipo de ato por parte dos empregados. Vamos lá, deixa eu entender um pouquinho isso aí. Vamos ver se consegue traduzir para o nosso amigo síndico. O Hudson fez uma cara aqui, eu achei que estava meio na dúvida. Vamos lá. Essa cobertura só pode ser contratada por os funcionários, no caso, quem tem funcionários fichados no condomínio, certo? Sim. Ou prepostos, né? Certo, beleza. No caso dos terceirizados, também é coberto esse funcionário que trabalha? Sim, é um preposto. O funcionário terceirizado, ele é um preposto do condomínio. Então, por exemplo, qual tipo de crimes está coberto nessa cobertura? Roubos, tá? Roubos de qualquer forma, todo prejuízo que o funcionário puder vir a causar a bens de terceiros, seja ele bens físicos ou materiais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um funcionário que ele venha ofender um morador moralmente, né? Se for comprovada essa ofensa, a ofensa ela pode se dar ou ofensa à honra da pessoa, ou crimes de racismo também é uma ofensa, qualquer tipo de preconceito, né? Se o funcionário, o morador, ele se sentir ofendido e o funcionário estiver no exercício da função, foi comprovado,
Então, vai ter cobertura pelo seguro desde que o funcionário esteja no exercício da função e ele tenha a carteira fichada, né? Ou seja um funcionário preposto com contrato ali. Tá? Outra coisa, existem alguns condomínios que possuem moto, né, para fazer ronda. Então, vamos supor que o funcionário ali, ele está na ronda e ele bate num carro de algum condômino ali. Ele causou um prejuízo ao patrimônio do condômino. Então, são situações que podem ser cobertas pelo seguro. Né? Atropelou ali uma pessoa, né? Ele causou um dano físico. Então, ele estava no exercício da função dele e causou um dano físico ali, ele vai causar um prejuízo financeiro para a pessoa que foi lesada. Né? E se ele esfaquear o morador? Aí já é criminal, né? Não está coberto, não. Aí já é... Independentemente de estar coberto ou não, primeiramente tem que ser preso um cidadão desse. Exatamente. Aí vão ser analisadas as motivações que levaram o funcionário a cometer esse ato, né? Então, é muito complicado a gente falar vai ter cobertura ou não vai ter cobertura. Enfim, se o juiz entender que que o condomínio teve alguma culpa, aí existe a responsabilidade civil do condomínio. Mas é muito complicado a gente afirmar uma situação tem dessa. Que ser investigado, porque vai abrir uma investigação para verificar a motivação. Né? Mas primeiro ele vai responder um processo criminal. Você tem alguma pergunta sobre, não só nesse tema, mas tema de seguros para a Lisiane? Não, eu estava aqui avaliando o seguinte, eu vendo a parte do condomínio, né? Porque nós temos condomínio, aquele que contrata, ou seja, terceiriza o seu serviço, e aquele condomínio que administra por sua conta, né? No caso deste condomínio que administra por sua conta, essa fidelidade é importantíssima, né? Eu nem vejo assim que o condomínio contratar um seguro que não inclua essa cláusula que é beneficiária para ele. Isso é muito importante, que se tenha essa preocupação. Porque são pequenas coisas, né? Igual ela falou, o cara tá com a motinha ali, ou tá passando uma máquina, pode, né, atingir um morador, alguma coisa, isso aí vai estar coberto, né? Mas os condomínios que possuem funcionários que são terceirizados, o condomínio ele pode responder solidariamente. Ele pode responder de forma solidária. Tá? É claro que a importância maior é que a empresa que preste o serviço para o condomínio tenha essa cobertura. E aí eu já diria que eu, como síndico e também como advogado, né, é que o síndico, ao contratar, ao terceirizar esse serviço, que se faça uma exigência que a empresa terceirizada já tenha esse seguro contemplando isso aí, né? Exatamente. É boa, né? Até um diferencial para as empresas, né? É como eu te falei, é uma cobertura que ela não é restrita apenas aos condomínios. Muito pelo contrário. Qualquer empresa, ela tem, é importante que tenha essa cobertura e é uma cobertura que não é comum ser contratada. E ela é cara, Lise? Não. É uma cobertura que não vai custar muito no preço final do seguro. Isso eu falo assim, é uma cobertura que custa aí em torno de R$30 a R$100 no máximo, quando muito. Então, não vai onerar muito o preço final do seguro e vai te garantir, né, contra prejuízos que podem lhe causar um prejuízo financeiro muito grande. Verdade. Porque quando o cliente, quando ele é lesado, ele não vai querer saber o nome do funcionário que cometeu o crime. Ele vai processar a empresa. Ou o condomínio, né? Ou o condomínio, exatamente. Na verdade, ele vai direto no condomínio. Depois o condomínio tem que responder, exatamente, né? Normalmente eles já incluem o condomínio como sendo responsável. A garantia, né? Aí, o condomínio que realmente tem que
provar e mostrar que ele tem ou não a culpabilidade no caso. Verdade. Gustavo, tem alguma pergunta para a amiga Eliseu na área de seguros? Tenho sim. Bom, como eu falei, nós trabalhamos com a parte de vistoria, de perícias e tal nos condomínios, né, avaliação da situação deles, e a pergunta é a seguinte, o condomínio, quando ele tem essa política de colocar, de fazer com frequência vistorias técnicas nas suas instalações para ver como é que estão, fazer os reparos e tal, isso influencia no custo, no valor do seguro na hora de contratar? Na hora de contratar, não. Mas na hora de indenizar, é importante que essas vistorias todas estejam em dia. Tá? Inclusive, uma informação que eu acho importante, você que é da área de engenharia, se você, numa dessas vistorias, detectar que existe uma eminência de desmoronamento naquele condomínio, os custos que o condomínio vai ter para reparar são cobertos pelo seguro, porque a seguradora ela prefere pagar, prefere pagar a prevenção do que ter um desembolso maior aí. Então, na verdade, é quase obrigatório você ter essas manutenções, né, esses laudos, e para você na hora do sinistro, né? É obrigatório ter mesmo, porque a seguradora, no caso de um evento maior, ela vai verificar se houve falta de manutenção ou não. Então, se o condomínio estiver com todas as manutenções, com todas as vistorias em dia, não tem por que ela negar uma indenização. Seu Hudson, vida de síndico não é brinquedo, não. Você vê tanta coisa, tanta responsabilidade, é só contratar o seguro, não, né? Não, aí tem a responsabilidade do síndico, né? Porque, digamos que a culpa seja por causa de uma falta de manutenção, e aonde isso é bem evidente e claro, e o síndico não tomou essa providência. Aí, meu amigo, é lamentável, mas o síndico não vai ter essa cobertura, não. Essa foi boa. É uma coisa que eu sempre falo, né, para os síndicos, que é o seguinte: a partir do momento que ele contrata um profissional para fazer uma avaliação da situação do prédio, ele, de certa forma, ele está se livrando da responsabilidade. Por quê? Porque ele tomou a iniciativa. Ele contratou o profissional vai apresentar um laudo dizendo o que precisa ser feito de manutenção naquele condomínio. Ele leva isso para a Assembleia não aprovou, né? Ele está garantido, porque ele fez a parte dele, eu fiz a minha parte, agora a decisão é do condomínio, né? E, infelizmente, não fizeram o que tinha que ser feito. Então, é uma forma do síndico também se proteger. Exatamente. Né? Se proteger, e às vezes, aquele outro caso também, às vezes ele quer fazer aquela recuperação, que ele sabe que precisa, ele está vendo que precisa fazer aquela manutenção, mas o condomínio, os moradores são, enfim, questão de economia e tal, e acaba querendo deixar para depois. Quando ele contrata um profissional e o profissional apresenta um laudo mostrando que aquilo e os riscos de não se fazer, geralmente aí muda a cabeça dos moradores e aquilo é feito, né? E por que não fazer se esses custos podem ser 100% ressarcidos pelo seguro, desde que existe um laudo atestando o risco, principalmente risco de desmoronamento, não dá para entender por que não fazer. A apólice vai cobrir isso, desde que tenha cobertura de desmoronamento. Pode dar saúde. Entendeu? E aí tem um agravante, hein? Se o síndico não toma essa providência, ele depois vai responder civilmente, tá? E criminal também. Criminal, pessoalmente ele. Então, é igual eu falo, a ideia do nosso quadro de seguro condominial é isso, a gente abrir a mente do síndico, que muitas vezes ele tem muitos benefícios e não utiliza. Não é só chegar lá, a lei obriga o contrato a contratar um seguro, beleza, a lei te obriga. Mas dentro disso, o que eu estou contratando? Quais as vantagens que tem? Igual, por exemplo, essa semana a gente fez uma visita no condomínio, que eu também atuo nessa área de seguro, com a Lisiane, né? E o síndico foi engraçado, o síndico começou, pegou a pólice científica e começou a conversar. Ele falou, mas o condomínio aqui da frente ficou tanto. Aí ela falou, vem cá, quanto você tem olha quantos vidros você tem aqui? Exatamente. Aí ele botou, por exemplo, na época ele estava querendo contratar 50 mil de elétrica. Aí eu sentei com ele e falei, vem cá, muitas vezes você contrata algo demais que você não vai usar. Se queimar todo o seu sistema de elétrico, quanto você vai gastar hoje? Tiago, acho que eu gasto uns 20 mil para repor. Então por que você vai contratar 50 mil? Então a gente tem que entender que cada seguro é para cada situação do condomínio. Às vezes o condomínio tem mais vidro,
Às vezes, quando o condomínio tem mais pessoas, aí aumenta a questão do risco do síndico, né? Do civil. O que a gente tem que entender? Que cada produto tem a seu para cada condomínio, né? E outra coisa importante, que até o Gustavo falou aqui, e a gente vem ressaltando dia após dia, que o síndico tem que procurar as empresas especializadas, os bons profissionais, para o quê? Para te orientar. É igual eu falo, você não precisa saber tudo, mas tem que estar perto dos bons, que vão te orientar. Você não precisa saber de engenharia, você precisa conhecer e estar próximo de quem pode resolver. Igual essa semana uma síndica me procurou, porque o cara abandonou a obra dela, o condomínio dela. E eu falei, tá vendo? Às vezes você quer pagar barato, sai caro. Eu tive 2 semanas atrás aqui com o vice-presidente do Conselho de Contabilidade de Brasília. E ele falou, ó, qual o problema dele? Às vezes por causa de R$1.000, R$100, você contrata uma coisa e você vai ter um bega de um prejuízo, né? Ou igual o seguro, você contrata um seguro, na hora de utilizar, você não vai ser assistido, porque você fez uma má escolha. Infelizmente, Thiago, eu tô nesse ramo há bastante tempo, há quase 20 anos aí, então já vi muita coisa. O síndico, não só o síndico, mas as pessoas em geral, eles têm o seguinte pensamento: o seguro a gente faz para não usar, né? Errado esse pensamento. Você não tem que pensar assim. Você tem que pensar que eu vou fazer um seguro porque um dia eu posso precisar. E se eu precisar, eu tenho que ser bem atendido. O que, né, a gente não vê muito por aí. Porque as pessoas elas veem muito a questão do preço. Infelizmente, Thiago, as pessoas só vão saber a qualidade do seu seguro, a qualidade dos serviços prestados pelo seu corretor, no momento, né, naquele momento ali, no pior momento, que é no momento do sinistro. Aí é que ele vai saber se realmente aquela apólice que ele contratou vai lhe atender em todos os aspectos. Porque não adianta você, por mais que você fale, as pessoas elas tendem a acreditar muito no que o vendedor fala. Tá? Porque não tem a cultura de ler. Muitas vezes eu já peguei apólices aí de seguro de automóvel com 80% da tabela FIPE e o cara jurando que ele tinha 100%. Ou seja, as pessoas não têm cultura de ler aquilo que está contratando. Seguro é tudo muito claro. Está tudo ali dentro do contrato de seguro. É só você ler. E no seguro não tem jeitinho, não, filho. Se não está coberto, não tem jeito. Exatamente. Então, uma dica que eu dou é: não acredite naquilo que as pessoas falem. Acredite naquilo que está escrito no papel, porque no momento do sinistro o que vai valer é o que está no papel e não aquilo que o cara falou para você. Verdade. Seu Hudson, você tem mais alguma pergunta aí para a Lisiane? Não, na verdade, isso que ela fala é muito importante, porque recentemente eu renovei o seguro lá do condomínio, né? Foi com a Lisiane? Que bom, então. Tá bem assistido. E foi com a Lisiane. Dele, se não tivesse renovado comigo. Tá, já achei que ia pagar o almoço pra gente aí, ó. A Lisiane. Independentemente de se conhecer ou não, mas eu peguei várias propostas, né? E ela me apresentou uma proposta muito superior às demais, contemplando valores altos em relação a prejuízo que o condomínio poderia ter e com um preço mais ou menos equiparado com aquilo que me era apresentado, você entendeu? Então, não pelo fato de, ou talvez já conhecer, mas realmente porque a proposta foi muito superior. É o que a gente fala, é difícil comparar, igual eu falei pro síndico lá, é difícil comparar uma coisa com a outra, porque cada condomínio tem a sua especificidade. Igual a gente tá falando aqui, quanto ficaria para colocar um custo desse de reuso d'água? Depende da unidade, da estrutura, mas assim, a gente tem que entender que é uma coisa única. É lógico que não pode se ter uma grande discrepância, mas temos que entender que é uma coisa também que por causa de mixaria se faz um mau negócio, isso é muito ruim, né? Eu peguei um caso concreto exatamente disso daí, um tempo atrás, um condomínio que houve um problema, sofreu um desmoronamento, e aí quando nós fomos ver na apólice, eles vinham seguindo uma linha na apólice, né, de uns anos anteriores, e aí para economia
eles alteraram a composição da apólice na renovação, né? Mudaram ali algumas coisas. E aí, por exemplo, eles colocaram um valor absurdo, bem alto para acidente aéreo, né? E o desmoronamento ficou com um valor baixinho. O que tem mais probabilidade de acontecer num prédio de 50 anos? É exatamente isso. E aí aconteceu o desmoronamento, né? E aí o valor que estava na apólice não cobria absolutamente nada da necessidade. Mas é uma boa colocação. Mas, deixa eu te falar, nas modalidades que hoje são contratadas, porque existe modalidade de seguro de condomínio, existe duas. Existe a simples e a ampla. Tá? A ampla, ela não é muito conhecida por causa do valor do preço final do seguro. Mas qual que é a diferença básica? Quando você contrata o seguro na modalidade simples, que é o que 99,99999% dos condomínios fazem, você estipula um valor para cobertura de incêndio e as demais coberturas acessórias, existe um limitador. Por exemplo, a cobertura de desmoronamento, quando é contratada na cobertura simples, o limite máximo que as seguradoras pagam é de 500 mil. Não é nada, cara. Nada, né? Olha só. Era exatamente esse o caso. Exato. Mas esse é o limite máximo que a seguradora paga. Entendi. Não tem como a pessoa então contratar mais. Da modalidade, então, né? Exatamente. Agora, quando se contrata na cobertura ampla, por exemplo, a cobertura ampla ela engloba desmoronamento, ela engloba incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, tudo dentro do valor da cobertura ampla. Se você coloca 40, por exemplo, 40 milhões, contrato seguro na cobertura ampla, você vai ter 40 milhões para vendaval, 40 milhões para desmoronamento. Então, é uma cobertura que a gente tá começando a conscientizar os síndicos agora, para que na previsão orçamentária deles do próximo ano, contrate os seus seguros na cobertura ampla. A diferença no preço do seguro é muito discrepante. Um seguro que é contratado hoje na cobertura simples, que custa em torno de 3, 4, 5 mil, se você for passar ele para a cobertura ampla, é 20, 25, 30 mil. Então, assim, tem que ter um trabalho de conscientização aí dos síndicos. Por quê? Porque o segurado, quando ele tiver um prejuízo, ele vai te questionar. Por que você não contratou a cobertura ampla, que a gente teria todos esses... nós seríamos atendidos na nossa totalidade. E aí, né, nessa hora, a cobertura ampla ela passa a ser barata. Sim. Entendeu? Ziane, tirou uma dúvida aqui. Igual no caso a gente tá falando um dia desse sobre a cobertura de danos elétricos, né? No caso aqui, igual do Gustavo, você acrescentou um equipamento a mais ao condomínio. Esse equipamento vai estar seguro também? Vai estar coberto? Se ele tiver se a nota fiscal estiver em nome do condomínio, sim. Mas tem que fazer um endosso? Não é necessário. Não é necessário? Não. A não ser que esse equipamento, vamos supor, ele contrata ali 100 mil. Tá? Vamos supor que o que ele tem hoje é 100 mil. E aí ele adquire um equipamento que, se ele tiver uma perda total no condomínio aí, desses equipamentos, vai superar esse valor de 100 mil. Aí, sim, existe a necessidade de pode fazer um endosso para aumentar essa cobertura. Mas, se essa aquisição, mesmo com essa aquisição, essa cobertura de 100 mil for suficiente para poder cobrir tudo que ele tem, então não vai ser necessário, a não ser que mas esse valor não seja. Vamos dar uma olhada então, né? Sim. Se ele acha que vale a pena aumentar, pode aumentar, faz o endosso. Pode, né? O endosso ele pode ser feito a qualquer tempo, qualquer período dentro da vigência do seguro. E aí outra pergunta eu faço para você. Beleza, a gente falou que você tem alguns seguradores que tem 10% de desconto. A partir do momento que ele instala o sistema de uso da água, ele já também pode notificar a seguradora para obter esse desconto? Pode. Se o seguro dele for na Porto Seguro, sim. É a única seguradora que dá. Estou falando o nome da seguradora porque realmente é a única seguradora que dá esse tipo de desconto. Tá? Então, se ele instalou, ele pede o seu corretor para que faça esse endosso e inclua esse desconto aí. Interessante. Senhores, tem mais alguma pergunta aí para a Lisiane, na área de seguros?
Não, tá tranquilo. Beleza, tem alguma coisa? Mas e Hudson? Gustavo. Não. Tá muito bem esclarecido. Bom demais. Lembrando, pessoal, se quiser tiver mais uma dúvida, nós temos a playlist Seguro Condominial no canal Inteligência Condominial. Lisiane, vende seu peixe, minha amiga. Bom, pessoal, o nome da minha corretora é Atual Forte Corretora de Seguros, tá? Vocês podem entrar no nosso site lá, www.atualforte.com.br, ou então pode me contactar através do meu Instagram, que é @paposegurodf, tá ok? Quem quiser também me mandar uma mensagem no WhatsApp, meu telefone é 61 98589 2313. Pode entrar em contato comigo, tirem suas dúvidas. E se quiserem contratar o seguro também, seja bem-vindo. Pessoal, só lembrando que quiser seguir lá, Papo Seguro DF. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta com um quadro de síndico para síndico. Voltando com o nosso programa Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Eu perdi o meu medo da chuva, dizia Raul Seixas. E eu acho que o ser síndico é muito isso, né? É você ir lá, se molhar e não ter medo, né, seu Hudson? É não ter medo, mas o que é primordial para o síndico é ele observar todos os seus deveres, né? Para não deixar que isso possa depois ele ter que responder civilmente por uma falha sua ou por uma falta de atenção naquilo que ele tem que tomar. Isso aí, começando o nosso quadro de síndico para síndico, é um quadro que eu me amarro, porque a gente dá voz pro síndico e a gente fala do viés dele, do insight dele. Quem quiser curtir um pouquinho mais desse quadro lá no nosso canal no YouTube, na playlist de síndico para síndico. E o seu Hudson é síndico aqui em Águas Claras, né, Hudson? Sou ali do Residencial Madeira, ali da quadra 206 de Águas Claras. Bacana, né? E a pergunta que eu sempre faço: você estava normal no dia que você tornar síndico? Ou você tinha tomado uns goró? Como é que foi isso aí? Olha, inclusive, às vezes eu fico pensando por que isso, né? Mas eu tenho um objetivo. E esse objetivo é que... O que ocorre? Síndicos, você me perdoe, mas a minha preocupação é o seguinte: obviamente, isso não são todos os síndicos, né? Mas a gente tem detectado muito assim, síndicos que não às vezes por má fé, mas ele deixa de realizar grandes benfeitorias no seu condomínio porque ele não sabe buscar os caminhos corretos. E isso, buscar caminhos corretos, que eu quero dizer, é fazer dentro de uma legalidade e dentro de uma economia para o condomínio. Isso é importante que seja observado. E aí eu resolvi assumir porque eu tenho isso nos meus objetivos. Eu quero, com certeza, eu assumi o condomínio e hoje o condomínio está com uma cara completamente diferente. E aonde a gente fez isso com poucos recursos. Que bom. E o que você fez lá que mudou a cara do seu condomínio? Inicialmente, nós tivemos que fazer uma parte de reestruturação, nós já realizamos, e a parte de pinturas, né? Lá, nosso condomínio já tem 19 anos de existência e eu sou morador novo nesse condomínio. Eu hoje tenho 1 ano que moro lá e com 3 meses que eu estava lá, eles me elegeram como síndico, né? Então, eu tenho uma facilidade, apesar de ser advogado, mas há 22 anos antes de ser advogado, eu fazia todo... Eu era profissional de pintura, de pedreiro, marceneiro, eletricista, tudo isso, né? Então, isso me facilita. Conhecimento nunca se perde, né? Exatamente. Uma hora você vai usar ele, né? Esse conhecimento tem me facilitado desenvolver esse trabalho lá. Hoje, o nosso imóvel, depois que eu entrei, ele já valorizou exatamente por pequenas benfeitorias que eu fui realizando e com pouco recurso. É igual eu falo, a missão do síndico é zelar e, se puder valorizar, deve valorizar, né? Porque é o bem que está ali o pessoal morando. E garantias também, né? Acho que gerar um bom convívio também nos moradores, né? Gustavo, tu tem vontade de ser síndico? Tu tem cara de ser um bom síndico.
Não tenho a menor vontade. O negócio é melhor pescar, né? Não. Minha praia é mais essa aí, viu? Lizinha, tem alguma pergunta pro seu Hudson? Você vai perguntar se eu tenho vontade de ser síndica? Tu já falou que não. Tu tem trauma, né? Porque lá do seu condomínio o sítio deu um infarto, né? Ixi, melhor nem comentar, é verdade. Senão o seu Hudson vai querer renunciar agora. Não, o cargo é mais dele. fácil eu causar um infarto em alguém. Tudo bem. O seu Hudson, e na sua concepção, qual é o maior desafio do síndico no dia a dia de hoje? Bem, primeiro, ele tem que observar muito a lei, né? Nós temos aí o Código Civil, no seu artigo 1331, que vai até o 1358, onde fala sobre as responsabilidades, os deveres de um síndico e aquilo que ele tem que observar, né? Então, é importante que ele tenha esse conhecimento. Eu falo isso até porque, digamos, nós temos condomínios que, às vezes, aprovam taxas extras, né? Mas, dentro disso aí, nós temos também aquelas taxas que a gente poderia dizer voluntárias, que não são coisas necessárias para um condomínio. E, às vezes, o síndico, até por falta de conhecimento, realiza uma obra, essas são aquelas obras de embelezamento, elas não são necessárias. E isso, o condomínio é obrigado a pagar. Então, ele tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo que a pessoa, quando assume como síndico, se ele não tiver o conhecimento, é importante que ele busque esse conhecimento, né? E, você falou em questão de conhecimento, nosso quadro é de síndico para síndico, né? Como é que o senhor vê essa realidade hoje? Existe essa troca de ideias, de informações, essa conversa entre os síndicos? Um ajuda o outro mesmo ou é uma ilha solitária? Não, dentro de, por exemplo, lá na nossa quadra nós temos o grupo de síndico, mas nós não discutimos essa parte da legalidade, né? Mas nós sabemos que tem empresa, tem órgãos aí que prepara, né? Tem o Sinet, eles preparam o síndico, eles dão palestra, dão conhecimento. É importante se a pessoa tiver essa disponibilidade de se preparar nesse sentido. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. A gente que nas nossas andanças aí, conversando com os síndicos, a gente vê que um dos grandes problemas que eles enfrentam nos condomínios é a questão dos conflitos entre os moradores. Como é que você lida com isso lá no seu condomínio? Porrada! Esse é um fato muito interessante, porque, como eu disse, eu tenho pouco tempo que moro neste condomínio, né? E logo 3 meses que eu estava lá, eu assumi. Aí você pergunta, mas como é que isso pôde acontecer? Em pouco tempo você morava lá. Por quê? Eu, como morador, eu buscava fazer melhorias no condomínio, né? E isso por minha conta. Então, você gostava de participar, né? Participar. E aí eu tive a informação seguinte, que até eu assumir o condomínio, nunca teve uma assembleia lá que não tivesse briga. E hoje é diferente. A partir do momento que eu assumi, nunca teve uma briga. Olha a diferença. Amigos síndicos, tiver assembleia, chama o seu Hudson que ele resolve o problema. Pois é, mas para isso, você tem que estar sempre interagindo com todos e você ter a resposta que demonstre ao condômino que não deixe ele com dúvida. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, como eu falei, participar e de transmitir aquele conhecimento, né? Exatamente. Se não souber, leva o profissional para esclarecer as dúvidas, né? Você não pode deixar o condômino com dúvida, né? E tem mais. Eu sou um pouco diferente da minha forma de ser. O problema que tiver, eu vou em loco, eu pessoalmente não mando ninguém para verificar. E depois sim, depois que eu fizer uma avaliação, aí se depender de uma empresa, eu vou chamar uma empresa. Mas eu sou muito participativo. E tem que ser pontual. Surgiu o problema, imediatamente você tem que estar ali atuando junto com o condômino e tendo esse diálogo. Isso é importantíssimo. É verdade. Gustavo, alguma pergunta aí para o nosso amigo Hudson? É mais uma
constatação, assim, como eu trabalho muito com... Na verdade, o nosso público-alvo aqui em Brasília é praticamente 100% condomínio, né? E aí a gente trabalha muito com condomínio, e teve um condomínio agora recente que nós instalamos o sistema, e que eu fiquei impressionado, porque são quase 1.500 apartamentos. Se você botar Taguatinga? se você bota... O Bruno? Se você bota... Não, lá é o Luciano. Luciano. Se você coloca... Top Life. Se você coloca 3, 4 pessoas por apartamento, dá uma cidade, né? Você não tem uma cidade lá. Não tem que ter síndico, tem que ter prefeito, né? Câmara de vereadores e tudo. É absurdo, é muita gente, né? E imagino como é que não deve ser. Às vezes condomínios pequenos, você já tem um nível de conflito muito grande, imagina numa situação dessa, né? Mas uma outra coisa que eu estava querendo falar também, que foi colocada aqui, é a questão hoje dos grupos, dos síndicos, né? Eles se comunicam muito entre si. E isso é muito importante, e é um antídoto aí contra as empresas prestadoras de serviço ruins, né? Porque, assim, do mesma forma com que se você prestou um bom serviço e esse síndico vai te indicar para outros, né? Se você também fez bobagem, esquece que você está fora do mercado, né? Então, isso é muito importante hoje, que os síndicos tenham mais essa integração, porque facilita muito a vida deles com isso. Na contratação, que eu acho que a maior dificuldade hoje é isso, né? Contratar serviço. Saber se aquela empresa, às vezes apresenta tudo, documentação, tudo bonitinho e tal, mas na hora de prestar o serviço não é aquilo que foi colocado, né? E já vindo uma indicação facilita muito, né? E eu acho assim, eu fiz gestão de frota em Brasília há alguns anos. Eu falava o seguinte: eu gosto de conversar com meus fornecedores olho a olho. Né? Você ir lá, conversar, visitar, se tiver referência mesmo. Não fico só no campo da internet, não, no campo do telefone. Se for possível, né, tá querendo fechar com uma empresa de engenharia, vai a alguma obra que já foi feita. Tira um tempinho para você pesquisar um pouquinho aquela pessoa que você vai contratar e vai confiar um dinheiro ou um serviço para o condomínio. Isso é importante, né? E o que o Gustavo falou é interessante. Um mês atrás, eu estava numa reunião com o pessoal e o cara comentou isso. Pô, mas o corpo de síndico fica queimando. Eu falei, cara, se você faz um bom trabalho, não precisa ter medo disso. Sim. Entendeu? E outra coisa, se teve, lógico que em alguns momentos vai ter alguma falha ou não, que é normal, a gente pode estar falhando em algum processo, você vai conversar com a pessoa, ela vai entender que existiu uma falha e foi sanado, não é por causa de uma coisa também, você vai, né? É uma coisa que tem que dizer o seguinte, eu entendo que todos nós podemos cometer erros, mas não pode ir lá e corrigir eles, né? Não, deixar para lá, corrigir os problemas. E eu acho que é importante mesmo essa ideia. E a ideia do quadro é esse mesmo, de dar voz para o síndico, trocar ideias, porque eu também ando nesse mundo aí há quase 2 anos, de porta em porta, conversando. Eu vejo que existem muitas coisas bacanas, projetos bacanas, que tem que ser tirado do condomínio para virar exemplo para outros. Porque eu entendo o seguinte, como é que já mudar a sociedade? É mudando nossa casa. No caso do condomínio, é mudando seu condomínio. Ali é uma questão de cultura, de comportamento. Eu estava até antes aqui do programa conversando com a garota que estava falando sobre doenças raras aqui no programa anterior. E a gente falou, é uma coisa muito nova a moradia vertical em Brasília, né? Um boom que teve aqui, igual você estava falando de Samambaia. Quando você vinha, não existia prédio. Hoje existe 303 prédios em Samambaia. Só perde para Águas Claras hoje em quantidade de prédios verticais. Então, assim, é uma coisa jovem. E aí a gente entendeu o seguinte, que é morar em condomínio? Até então, Thiago, qual é a melhor escolha para morar? Eu falei, depende. Porque se você quer um condomínio é o quê? Você ir, existe regras, tem que respeitar essas regras, é o bom convívio. E a gente não somos acostumados, não somos educados para viver em grupos, infelizmente, né? Você vai para a escola, é você com você, é nota, é muito eu, e a gente acaba que esquece um pouquinho de compartilhar do mundo que a gente convive com outras pessoas, né? Mas, seu Hudson, qual dica você daria para um síndico que está entrando agora como síndico? Bem, tem uma muito importante, viu, Thiago? Mete bronca. Olha só, os condomínios têm o hábito de contratar síndico profissional ou administrador profissional. Nesse momento, é importante que, ao fazer isso, não importa se é pessoa física, se é pessoa jurídica, mas que ele leve isso em assembleia e aprove em assembleia. Sabe por quê? Sabe qual a diferença? Porque ele fazendo isso, e ao contratar esse prestador de serviço, esse prestador de serviço jamais vai ter o vínculo empregatício com o condomínio. E se ele não faz isso e contrata diretamente, aí pode existir o vínculo empregatício com o condomínio.
Então, é uma responsabilidade muito grande isso aí. Fala alguma coisa, Zé? Uma pergunta? Não, tô tranquila. Outra coisa importante também que deve ressaltar na questão do síndico profissional, eu tive que, igual eu falei, estava com o pessoal do contabilidade aqui, ele ressaltou uma coisa interessante, que ao contratar, a gente também tem que ver que garantia essa pessoa pode dar ao condomínio. Porque no caso do síndico orgânico, ele entra com o bem dele. Se der merda, vamos lá para leilão, pega o bem do cara e ressarcir, né? No caso do profissional, não. Então a gente tem que ter muito cuidado. É uma coisa importante essa questão da profissionalização do síndico, né? E a gente tem que decidir que garantias ele pode dar para o condomínio, né? Isso é importante também. E aqui anteriormente eu citei sobre a taxa voluptuária e um detalhe. Quando se leva para aprovar essa taxa extra desse tipo de serviço, se não tiver 2/3 dos condôminos e for aprovado, porque às vezes a gente fala assim, primeira chamada é o legal, segunda chamada é com o que tiver. E nesse caso aí não prevalece não, viu? Na taxa voluptuária tem que ter no mínimo 2/3 para aprovar, porque se aprovar com menos de 2/3, o condômino, os outros condôminos lá que não concordam e que não quiser pagar, ele vai ter problema, porque eles não vão pagar. É ilegal, tá? Tem que ter essa preocupação de estar sempre nos parâmetros legais, né? Seu Hudson, o que o síndico não pode fazer? Ou ele não deve fazer na gestão dele? Portanto, olha, primeiro, não roubar. Ele tem, ser honestíssimo. E mesmo o síndico sendo honestíssimo, ainda vai ter pessoas que podem fazer comentários maldosos dele, né? Mas importante é fazer tudo dentro daquilo que está estabelecido no regimento interno, ou se é na convenção. Eu falo convenção porque o meu lá é associação, nós temos convenção, né? Não é estatuto igual são os condomínios normais, né? Mas tem que ser tudo dentro do que está estabelecido nas normas. E eu sou até muito cauteloso, porque às vezes a convenção, o estatuto estabelece, o síndico, digamos que uma obra ou algum tipo de serviço que, se for de menos 4.000 abaixo, ele não precisa levar em assembleia. Eu, apesar de ter essa prerrogativa, eu não faço nada sem levar em assembleia. Se é para comprar um computador que custa R$ 1.800 por aí, eu aprovo tudo em assembleia. Aí você não tem problema nenhum. Tá? É uma gestão participativa, né, e transparente. Eu acho que os síndicos, eles têm que fazer isso mesmo, têm que participar, os seus condôminos, daquilo que está sendo feito, e ser o mais transparente possível. Porque você sendo transparente, você já ainda é julgado, imagina. Pois é, então todos os meios de transparência você tem que usar, porque senão, infelizmente, você vai ter problema. A gente tem que usar, igual eu costumo dizer, talvez o cara faz um bom trabalho e não divulga também, né? A gente tem que ter esse ponto de usar o nosso marketing pessoal para divulgar e até para mostrar, igual você falou, acho que foi interessante, tem que ser incisivo no que for falar, no que for questionado, né? Ser claro também, igual eu já tive vários síndicos que é advogado, eu tive o Cafu que foi palhaço, igual sempre o que eles pregam de grande que eu acho legal, que sim, é a transparência, né? Balancetes estão à disposição, tá à mostra para os moradores, né? Se tem alguma divergência, vai lá, explica. Se tem alguma ideia, se divide aquilo durante o tempo. Igual eu costumo dizer assim, de assembleia é para tomar decisão. Igual no caso do Rios d'Água. Vai durante o tempo, divulgando aquela informação, levando debates, né? Eu tive um síndico aqui que eu falei do Bruno, que é um enorme também. Ele utiliza o quê? De comissões, né? Aí surgiu a ideia de colocar o reuso da água. Se cria comissões, vai debatendo aquilo, porque é muita gente também dividindo aquela ideia, para quando chegar na Assembleia já está sanadas as dúvidas se vale a pena ou não. Lembrando Sim. que, querendo ou não, é a democracia, né? É o voto ali, a população que vai determinar o futuro, né? E quando você fala de criação de comissão, eu tenho um exemplo agora muito recente, que eu vou fazer uma obra lá. Eu criei a comissão e, inclusive, eu busquei
colocar nessa comissão engenheiro, arquiteto, eles que vão fazer todo esse crivo, tanto para acompanhar, fiscalizar a obra, Olha como só. também, antes de contratar a empresa, fazer todo o levantamento da idoneidade dessa empresa, tá? Então, tem-se essa comissão para fazer isso. É importante. Ontem eu estava visitando o condomínio lá no Riacho Fundo, até mandar um abraço para o síndico Francisco lá do 14, né? O que ele achei interessante? Pô, quando tudo arrumadinho e tal, que conversando com ele, falou, Thiago, que eu chamo os moradores para fazer. Porque acontece, o cara pinta um banco, aí ele vai zelar se alguém eu fiz outro negócio. Então, assim, quando a gente começa a envolver a comunidade que a gente está fazendo a gestão, ela vai ter mais gosto, porque ela está fazendo, está botando a mão na massa, e querendo ou não, é deles também, está valorizando bem deles. O condomínio do cara, uma gracinha, né? Você vê, já valorizou muito, né? Eu até conversei com ele que tem condomínios parecidos aqui em Samambaia, que devido a não ter zelo, caiu em torno de 60% o valor do apartamento. O dele já valorizou, entendeu? Porque boa parte, pouco custo, porque ele compra o material, os moradores juntam ali, faz, e é igual eu costumo dizer, quando você faz, você não quer que ninguém estrague, você vai zelar mais ainda. E outra coisa, eu tô ouvindo, né, o doutor Hudson falando e outras pessoas também, essa questão de você chamar um morador, um profissional ali do teu condomínio, é uma questão, uma forma também de você valorizar o profissional que mora ali no teu condomínio, né? Então, assim, mexe com autoestima, trabalha também, faz com que o trabalho daquele profissional que mora ali seja visto, seja valorizado, né? E por que você vai contratar alguém de fora, sendo que tem alguém ali perto de você que trabalha com isso e faz bem o seu trabalho? Então, eu acho que é uma questão de ajuda até mesmo na questão da autoestima, do divulgar o trabalho do seu colega, né? É igual eu falo, a gente chamar a comunidade para participar, para estar próximo de você, até para entender como é que funciona, né? Não é simples, igual a gente falou, ser síndico, responsabilidade, receita com o seu patrimônio, né? Pode responder civil criminalmente. Você vê, a gente falou aqui hoje de reuso d'água, a gente falou de IPTU verde, a gente falou de seguro, a gente falou de acidente, a gente falou de engenharia, tantas coisas que envolvem o mundo condominial, que é a responsabilidade do síndico. Ele está ali e ele tem poder total para tomar decisões, né? Hudson, o que se tornar síndico afetou a sua vida pessoal? Na verdade, a minha vida ela é de certa forma muito agitada, porque eu, como advogo para uma empresa, inclusive aqui Samambaia, chama-se HBG Engenharia, e ultimamente a gente tem atuado em muitos processos, porque tem contrato no Maranhão também, não é só em Brasília, né? Mas a minha esposa até fala assim, mas por que isso, né? Mas eu tenho um objetivo na minha vida, tornar o meu condomínio um condomínio bonito, onde o imóvel valorize, onde todo mundo se sinta bem estar no condomínio. E aí por isso que eu faço esse sacrifício, porque na verdade é um sacrifício, tá? Ser síndico, você tendo atividade fora não é fácil. Mas eu sou muito participativo dentro do condomínio e chamo todos para participar comigo. Eu, inclusive, eu faço pintura no condomínio, eu faço a parte elétrica, apesar de ter empresas para fazer essa manutenção de parte elétrica, mas coisas simples eu já resolvo ali. E eu chamo as pessoas para fazer isso junto comigo, tá? Então, não só querer, mas você também tem que gostar, né? Porque senão ser síndico não é só dinheiro, uma né? responsabilidade muito grande. Na verdade. Inclusive, eu tive um síndico aqui, que é o. Já mando um abraço pra ele, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: não é só vestir a camisa, tem que suar também. Que aí você botar a mão na massa, né? É uma coisa que eu acho que síndico, para ser síndico, primeira coisa você tem que gostar de pessoas, né? Porque tem que ter muita paciência e é muito sacrifício mesmo. Hudson, você acha que o Gustavo seria um bom síndico? Você votaria nele como síndico lá na chapa no seu condomínio? Olha, eu vou aumentar o preço da sua proposta se você falar que sim, viu? O Gustavo já declarou aqui que jamais, talvez o perfil dele seja mais essa questão
desses projetos. A gente sabe que ele é engenheiro, né? Que tem todo esse... Não, e ele ainda é pescador, moço. Ele é pescador. Pois é. Mas o que eu queria ressaltar é isso, que se é tão complicado, não é todo mundo que vai adaptar ou vai querer. Às vezes tem tantas atividades, responsabilidades, Tem que ter dor de perfil. cabeça. É igual que fala o seguinte, síndico é 24 horas. Seu telefone vai tocar uma hora, não toda hora, mas uma hora vai tocar fora do horário. Eu tava com a Yara aqui, que é síndica aqui, manda um abraço pra ela também no quadro aqui nosso. Ela falou que tava em lua de mel, pô, o telefone tocou lá. E o cara falou, pô, velho, eu tô aqui na lua de mel, o José lá doido pra resolver e tal. Ó, no perfil de síndico, tem algumas questões que tem que existir. Primeiro, uma pessoa bem controlada, paciente, tá? E, acima de tudo, ser honesto. Ele tendo esses 2 perfis aí, ele vai ser um bom síndico. E ter bons profissionais ao seu redor, né, Gustavo? Sim, Lembrando isso aí, né? Exatamente, Assessoramento, é exatamente. importantíssimo. É isso aí. Lisa, você tem vontade de ser síndica? Eu vi o senhor brilhar quando falou em síndico aqui e tal. Olha, vontade, vamos lá. Eu acho que eu não tenho muita... Você não é calma, né? Eu acho que eu não tenho muita calma para isso, entendeu? Talvez não seja não seja muito bom voltar em mim para síndica, não. Ô, seu Hudson, e assim, e no dia a dia, o seu olhar mudou quando se tornou síndico? No seu trabalho como advogado, mudou alguma coisa no seu jeito de lidar, de ver as coisas? Não, hoje nós, advogados, temos uma facilidade muito grande com esses processos digitais, né? Melhorou, né? Nossa, você pode, da sua residência e tal, você faz tudo ali, né? Só as audiências você tem que estar presencial. Então, isso facilita muito. Agora, e aí isso dá tempo para que, por exemplo, você vai fazer uma obra, você tem que pesquisar, porque não é simplesmente, não, vou ali, contrato aquela empresa, não é assim. Você tem que pesquisar bons preços. Eu falo, até dar um exemplo aqui que aconteceu lá no nosso condomínio. Teve uma pessoa que fez uma obra lá e ela pagou por essa obra, uma obra pequenininha, coisa simples mesmo. Ela pagou R$ 4.480. Você vê o tanto que é uma obra Pequena simples, mesmo, né? pequena, né? Isso foi em gestão anterior à minha, né? Não quero dizer que esse síndico agiu de má fé, mas faltou dele um tato. Eu fiz essa mesma obra que ele fez, aliás, fiz melhor, porque eu troquei toda a tubulação, coloquei tubulação nova. Eu fiz essa mesma obra com R$520. É igual eu falo, às vezes nem é má fé, Não é má fé. má informação, né? Não ir atrás Informação, de... É o tempo que às vezes a pessoa não tem de buscar. Então, isso é importante, a pessoa ter esse tempo e pesquisar. Porque hoje, no nosso país, se você não pesquisar, você vai pagar mais caro mesmo. Verdade. Senhor Hudson, nós estamos indo na nossa reta final do nosso programa Interesse Condominial. Qual mensagem você daria para o síndico agora? Mensagem final. Fica à vontade aí. Olha, eu digo a todos os síndicos o seguinte: busque ter essa harmonia com seus condôminos e que tudo seja muito transparente, que prestações de conta mensalmente sejam apresentados, sejam colocados nos seus murais, e toda a informação que o condômino buscar contigo, se você não tiver no momento, mas você busque passar a informação correta e o mais breve possível para eles. Aí você vai fazer uma boa gestão. Senhor Hudson, muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é uma coisa preciosa quem está em condomínio, né? Por falar um pouco da sua experiência, os pontos de vista. E o nosso quadro é isso mesmo, dar um pouco de voz para o síndico, para ele falar da ótica dele, do viés dele, do ponto dele, que o síndico também possa talvez aprender. É uma coisa de ciclos, né? Igual eu costumo dizer, porque é 1 ano, 2 anos no condomínio, entra outra pessoa e não sabe nada, tem uma experiência um pouco diferente. Quem quiser curtir lá no nosso quadro de síndico para síndico, no canal Interesse Condominial. Lisiane, tem alguma mensagem final aí? Fica à vontade. Olha, o que eu sempre falo aí para os nossos síndicos, toda vez que você for fazer, renovar o seu seguro, chame o profissional, chame o corretor de seguro para visitar o seu condomínio, conhecer a sua realidade
e aí vocês vão conversar e decidir junto aquilo que é melhor para o seu condomínio. Eu já tenho dado essa dica aqui, todo o programa, acho que o pessoal já está de saco cheio. Mas eu bato sempre nessa tecla porque não tem como o profissional de seguro te orientar sem conhecer a sua realidade. Então, o corretor visite os condomínios e síndicos, exija a visita do corretor. Essa é a minha dica. Tá Beleza, bom? então, bom demais. Gustavo, fica à vontade aí, mensagem final. Bom, queria agradecer, né, Thiago, a oportunidade, agradecer os outros participantes e estou à disposição, tá, os síndicos que precisarem, entre em contato com a gente para fazer essa visita e ver tanto a questão do reuso de água quanto nas questões ligadas às vistorias técnicas aí, né, laudos e etc. Tá? Nos procure, a gente sempre, uma coisa importante que foi falada aqui também, a questão de você buscar referências das empresas, né, e é uma postura nossa. Toda proposta que a gente entrega para um cliente vai junto uma relação ali com aproximadamente uns 70 condomínios, onde ele pode ir visitar sem falar com a gente. Eu não vou ficar sabendo onde ele foi visitar. Então, isso demonstra que a gente tem total confiança de que ele vai ouvir respostas positivas, né, quanto à nossa empresa. Então, que isso adote também essa postura nos outros negócios que venham a fazer. Sempre exija que as empresas apresentem essas relações para que ela possa ir sem que possa sofrer ali uma manipulação, uma ajeitada, e só desviar daquele onde ele teve problema e tal. Isso é muito importante. É igual eu falo, eu mexi muito tempo com frota e a experiência que eu levo é essa. A gente tem que participar desse processo, por quê? Depois que você contratou é complicado, porque o cara vai começar, vai terminar. Depois que começou, quando você faz a escolha errada, para você corrigir, é muito complicado. Então eu acho que é melhor você gastar um tempo indo, pesquisando, conversando, sentindo olho a olho. Exato. Eu sei que é correria, eu sei que é muito tempo, né? A gente às vezes não tem um tempo hábil para fazer isso, mas gasta um pouquinho de tempo nessa parte de pré, de ir, de conversar, de ter atenção, de ver olho a olho quem é a pessoa, quais as referências dela, porque depois de contratar, o problema tá aí. Eu falo porque essa semana a gente me procurou se queixando disso. Contratou uma empresa, a empresa abandonou a obra dela. Então, probleminha. Ainda bem, a sorte que ela tem uma assessoria boa, pagou só um X e aí tem o resto do dinheiro para terminar. Mas é dor de cabeça mesmo assim, né? E eu quero agradecer a Lisiane, a atual Forte Conto Seguro, o seu Hudson que esteve aqui hoje presente, o Gustavo também disponibilizou o tempo dele. O nosso programa é um horário meio estranho mesmo, é de meio-dia, é um horário do almoço, o pessoal está ouvindo o programa, está curtindo, né? E agora eu quero agradecer também a nossos patrocinadores, temos a atual Forte Conto Seguro. Quem quiser fazer um seguro, procura na internet lá, Papo Seguro DF, atual Forte Conto Seguro, tanto na área de automóveis, empresarial, saúde, condominial, vida, previdência, lá eles atingem um pessoal muito bacana, bem preparado para te atender, te dar a solução que for mais cabível para você, né? Quero também agradecer a CL Tecnologia, que é uma empresa que atua na área de tecnologia aqui na área de Brasília, CFTV, PSDA, câmeras, sistema de acesso remoto, toda essa área de tecnologia. Entre lá na CL Tecnologia, que você vai ser bem atendido. Temos o Clei que está sempre aqui, um bom profissional, não cobra consultoria, um cara bacana que vai te orientar da melhor maneira possível. Também agradecer a Torque, administrador de condomínio, seu condomínio em boas mãos. É uma empresa que atua na área de limpeza e conservação, contabilidade também, que está aí para atender toda Brasília, tem contratos em Brasília toda aí. Cotações 61 984445210. E estamos agora com um parceiro que está aí também ajudando a gente no dia a dia, que é a Vilarta Elevadores. Então, se precisar de fazer a manutenção do seu elevador, um contrato de manutenção, empresa bacana, uma empresa referente em São Paulo, está querendo entrar agora no mercado de Brasília, já vem desenvolvendo um trabalho bacana, produz os seus próprios elevadores, isso é importantíssimo. Então, fica lá, Vilarta Elevadores. Precisou de elevador, só contactar a Vilarta, né? E também quero agradecer a Ativa FM por acreditar nesse projeto, que é de levar conhecimento, informações para os síndicos de uma forma, talvez igual essa forma, uma forma única, bate-papo, com diversão. Hoje o nosso humorista não pôde estar aqui, que é o Giovanni, o filho dele está doente. Giovanni, melhoras para o seu filho aí. E vamos que vamos, né? E agora a mensagem final. E é tão interessante que às vezes a gente tanta coisa passa despercebida na nossa vida. Eu estava conversando com a menina antes desse programa, que ela tem uma ONG que cuida de doenças raras. E é interessante que não é tão discutido, né? Doenças raras, né? E a gente, na nossa discussão, conversando sobre isso, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção.
que ela falou que existe um índice muito alto de abandonos. Você está com seu companheiro, ficou doente, é uma doença rara, é uma doença que vai requer tempo, dedicação, a pessoa acaba que abandona o outro, né? Então, a minha mensagem final hoje para o síndico, para quem está nos ouvindo, para nós que estamos aqui na bancada, é o seguinte: não abandone ninguém. E aí eu falo no sentido, às vezes nem é a doença, às vezes é da amizade, do companheirismo, às vezes é uma conversa. A gente vive num mundo hoje que fala tanto de depressão, terapia. Você vê hoje o Brasil, talvez a cidade que eu nem sabia que tem mais suicídio no Brasil. E às vezes é isso. Não abandone as pessoas, não falem no intuito de doença, mas no intuito de companheirismo, de amizade, um bom papo, uma boa conversa, né? A gente vive todo mundo isolado no nosso mundinho e a gente esquece, às vezes, o vizinho do lado, esquece o idoso do lado,